Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 12. Aqueles irmãos que nos acompanham através do Facebook também, abram a Bíblia de vocês aí. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12 em diante. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Amém? Por favor, levanta assim a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, em tua presença, Senhor, nós nos encontramos mais uma vez. Eu quero te pedir, ó Deus querido, neste momento, a revelação da tua palavra, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos guie, ó Pai. Que o Senhor nos dê forças, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, juntamente com o Teu Espírito Santo, ter a compreensão, ó Pai, da Tua revelação para as nossas vidas. Alcança, Pai querido, todos os ouvintes da Tua palavra, aqueles que estão aqui na igreja e aqueles que estão nos seus lares, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é adoração, palavra e oração. Irmãos, são 3 pontos principais que eu gostaria que vocês entendessem. Talvez não vai dar para esclarecer todos, mas apenas para que você comece a ter a compreensão. Aqui no texto que nós lemos, e nós vamos chegar nele daqui a pouco, o Senhor Jesus teve uma atitude inusitada. Ele expulsou um grupo de pessoas que estava no templo vendendo, mas existe uma história por trás. E eu quero ler com vocês, como introdução a esta palavra, lá em Isaías, capítulo 56, versículo 7, que diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Por favor, diga-se comigo: casa de oração. Casa de oração. Meus irmãos, o propósito de Deus foi tornar a casa que Davi quis construir para ele foi um templo, como se fosse esse que nós estamos nele aqui hoje. Davi, ele colocou no seu coração, porque ele tinha construído uma casa para ele, um palácio, e ele pensou assim: olha, eu quero construir também uma casa para Deus, um palácio para Deus. Só que Deus não permitiu que Davi construísse, mas ele disse assim: olha, o seu filho que virá depois de você e reinará, este construirá para mim este templo. Salomão, ele veio, ocupou o reino e construiu o templo. E na consagração daquele templo, no dia que o templo foi inaugurado, Salomão, ele fez uma oração, e na oração que Salomão fez, ele dá essa declaração: que todas as pessoas que orem neste lugar sejam atendidas, que todas as pessoas em todos os povos que orem com o seu rosto, com o seu corpo voltado para este lugar, que essas pessoas sejam abençoadas. Tanto é que você vai ler no livro de Daniel, que o profeta Daniel, ele abria as suas janelas que davam para o lado de Jerusalém, e ele fazia suas orações, porque a ideia era que as pessoas fossem a Jerusalém para buscar a Deus em oração, para falar com Deus. A oração, irmãos, é uma conversa com Deus. A oração é uma fala com Deus. Daqui a pouco você vai ter oportunidade de dobrar os seus joelhos e orar. A oração
é como se fosse um diálogo entre você e Deus. A oração é como se fosse uma oportunidade de Deus te ouvir. Se você tem alguma coisa para falar, Deus está pronto para te ouvir. Deus, Ele quer ouvir a sua oração. Só que para orar, você tem que ter fé. Você tem que acreditar em Deus. Porque veja bem, aqui na igreja, nós não temos nenhuma imagem para que nós possamos nos curvar diante dela. Aqui na igreja, nós não temos nenhum super-homem, nenhuma super-mulher. Não tem aqui aquela propaganda da televisão para aquela pessoa especial. Aqui, o especial é a presença de Deus no meio de nós. Então, para você orar a este Deus, para você clamar a esse Deus, sem ter uma personalidade presente, sem ter uma imagem presente, você precisa ter fé. A Bíblia diz que a fé, ela é a certeza daquilo que você não vê, daquilo que você não pode tocar. E para você estar diante de Deus, você precisa crer que Deus existe. Então hoje, se eu falar Pai, eu tenho certeza que Ele está me ouvindo. Se você falar Pai, Ele está te ouvindo. Então isso leva você a um nível de comunhão, de entender: eu preciso conversar com meu Pai, eu preciso ter uma relação com Deus. E o propósito daquela construção do templo era um lugar para conversar com Deus, um lugar para adorar a Deus, um lugar para se ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, na igreja funciona dessa forma: Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. Veja bem, a mentalidade de um servo era aquele empregado, nos dias de hoje, se fosse hoje um funcionário, que ele sabe as tarefas que ele tem que fazer no dia. Você que trabalha, irmão, irmã, você sabe as suas tarefas, porque você num dia lá no seu trabalho, você tem que cumprir. E o servo de Deus, ele é a mesma coisa. Ele pensa assim: o filho de Deus, olha, eu tenho as minhas tarefas a cumprir diante do meu Pai, então eu vou servi-lo, eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte. Essa é a mentalidade de servo de Deus, essa é a mentalidade de filho de Deus. Porém, irmãos, as pessoas ao longo dos anos, elas mudam os propósitos das coisas. Para que foi construído o templo? Para que fosse uma casa de oração, para que fosse uma casa de adoração, para que fosse uma casa onde a palavra de Deus fosse pregada. Só, irmãos, que na época de Jesus, muitos comerciantes pensaram assim: aqui nesse lugar vem gente do mundo inteiro. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos montar aqui um comércio, porque aí nós podemos vender frutas, nós podemos vender animais, nós podemos ganhar dinheiro com isso. Eles ficavam não no pátio do templo, mas fora dos muros, lá do lado de fora. E tinha um monte de pessoas. Se fosse hoje, seria como se fosse uma feira livre. Você chegasse lá e visse uma feira cheia de banca, cheia com fruta, com pastel, tinha de tudo o que era vendido naquela época. Só que o propósito da casa de oração não era de comércio, mas sim de oração, adoração e palavra de Deus. Mas aquele povo já não estava ligando, e eles simplesmente permitiam que aquele comércio fosse feito aos arredores do templo de Deus, aos arredores da casa de Deus. E aquilo deixou o Senhor Jesus insatisfeito. Aquilo deixou o Senhor Jesus desgostoso, ao ponto dele fazer algo que você vai ver que é algo assim, que até foge um pouco das outras coisas que ele fez. Ele montou como se fosse um chicote, e com aquele chicote ele batia nas mesas e ele expulsava os cambistas, ele expulsava os negociantes, e ele dizia o que nós acabamos de ler: a minha casa será chamada casa de oração, e vós a tendes transformado em casa de ladrões, de salteadores. Irmãos, quando a obra de Deus é tomada por ladrões, por salteadores, por pessoas que querem levar vantagem, o que acontece?
a igreja perde o seu objetivo. A obra de Deus, ela perde o seu propósito. Quando a casa de Deus se transforma no que se transformou o templo de Israel, é necessário que Jesus venha e que Jesus faça a operação de expulsar aqueles que não querem nada com Ele e manter aqueles que têm um propósito definido por Deus. Irmão, vê se você vai se incluir entre aqueles que são chamados de Deus para a obra do Senhor, ou entre aqueles que pensam que a obra de Deus pode ser de algum modo proveito, ou pode ser de algum modo um ganho pessoal. Irmão, se você entrar na presença de Deus, você precisa entrar na presença de Deus com a mente assim, ó: eu preciso fazer algo que agrade, eu preciso fazer algo que eu possa permanecer aqui, eu preciso fazer algo que exalte esse Deus, eu preciso adorá-lo, eu preciso conhecer a sua palavra, eu preciso conversar com Ele, eu preciso fazer parte disso. Esse é o espírito de quem vem para buscar a verdadeira face do Senhor. Agora, por outro lado, o outro estilo é aquele estilo assim, ó: o que eu posso ganhar estando na presença de Deus? O que eu posso ter? O que eu posso receber se eu estiver na presença de Deus? Então, essa mentalidade é a mentalidade daqueles que não duram muito. É a mentalidade daqueles que não têm raiz na presença de Deus, porque eles ficam por um período e depois eles vão embora, quando a igreja não está atendendo às suas expectativas. Irmãos, eu estava pastoreando uma das igrejas que eu já passei, e nós recebemos na igreja, lá no município de Serra, um casal que tinha se mudado. Vocês devem conhecer alguém ou já ter passado por isso. Muitos apartamentos foram entregues lá no município de Serra, e muitas pessoas que moravam em Vitória acabaram se mudando para lá. E neste caso, este casal que se apresentou numa dessas igrejas que eu fui pastor, eles eram de uma das nossas igrejas aqui de Vitória e mudaram para lá, encontraram o endereço da igreja e começaram a frequentar. Só aí eles eram ativos na obra, cantavam, participavam das coisas, estavam ali participando. Só que chegou um dia, o irmão, ele chegou para mim e falou assim: pastor, nós ficamos aqui, gostamos dos irmãos, só que eu não quero mais continuar aqui. Aí eu e a minha esposa, a gente vai procurar uma outra igreja, porque essa igreja não está atendendo às nossas necessidades. Aí eu falei: bom, irmão, se o irmão não quer ficar, né? Aí o irmão é livre, juntamente com a sua esposa. Abençoei eles, porque a igreja, irmão, ela é livre. A pessoa tem que estar na igreja se ela quiser. Se ela não quiser estar, não tem meios de obrigar as pessoas. Então eu cheguei e falei assim: olha, pode ir, tudo bem. Foram embora. Onde estão essas pessoas hoje? No mundo. Por quê? Esse rapaz, ele começou a fazer academia lá no prédio dele e viu lá na academia uma mulher, uma pessoa que parecia ser melhor do que a esposa dele. Aí ele já falou: bom, então a minha esposa não está mais atendendo às minhas necessidades, e foi atrás de outra mulher. Então a verdade, irmão, é que quando uma pessoa ela não tem a ideia de que o Senhor é Senhor e nós somos servos, em algum momento ela vai se frustrar na caminhada, em algum momento ela vai achar que é para ela. Irmão, esse culto não é para nós, é para Ele, é para o Todo-Poderoso. Vocês entendem? Nós não estamos aqui no intuito de agradar. Igual assim, eu nunca vou te perguntar se você gostou do que eu preguei. Eu quero que você não goste, porque quanto menos você gostar do que eu falar, mais Deus está trabalhando na tua vida. Quanto mais eu te agradar, mais você vai ficar assim: ai, que pastor legal. Não, irmão, nós temos que compreender o seguinte: se a palavra de Deus ela vem de encontro à nossa vida e dá uma machucada, dói, é porque o Espírito de Deus trabalhando. Se nós estamos na presença de Deus e alguma coisa está faltando, vamos supor que você olha aqui, igual eu chego aqui e olho que está faltando uma peça lá do forro, aquilo está me incomodando, igual eu vi lá embaixo que estava faltando, né? Eu vi no piso. Então, se aquilo me incomoda para quem? Eu falei: eu não volto mais nessa igreja. Olha só o estado que está assim.
É para eu fazer isso? Não é para eu dizer assim, não, eu vou atrás disso aí e eu vou consertar, porque se eu estou vendo é porque Deus quer me usar para fazer alguma coisa diferente. Não, irmão, se você viu um defeito, foi Deus que te revelou para você consertar. Assim é que é servir, você entende? A mentalidade do serviço na obra de Deus é: eu venho para cá para glorificar a Deus, eu venho para cá para exaltar a Deus. Mentalidade de filho: eu venho para cá para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. É assim que funciona na presença de Deus, irmão. Quem não está satisfeito na presença de Deus não vai estar satisfeito em lugar nenhum no mundo. Preste atenção numa coisa: você está numa igreja que tem 66 anos de idade. Eu nem pensava em nascer. Muitos aqui nem pensavam em nascer. Você acha, irmão, que uma igreja estaria aberta 66 anos se ela fosse uma igreja de homens? Não, ela é uma igreja de Deus. Então a primeira certeza eu tenho: eu estou na igreja de Deus, eu estou na casa de oração, eu estou na casa do Pai, eu estou na casa de Deus. Pronto, estou satisfeito. Essa é a mentalidade. Agora, essas pessoas insatisfeitas aqui do texto bíblico, elas começaram a querer fazer outra coisa. Elas perderam a mentalidade do serviço, elas perderam a mentalidade do trabalho. E aí, o que aconteceu? Jesus expulsou essas pessoas do templo. Jesus pegou o chicote e colocou para fora. E por que Jesus fez isso? Porque o propósito e o objetivo tinham sido distorcidos. As pessoas não estavam ali pelo plano inicial. Eu quero te mostrar o plano de Deus aqui. Aqui mesmo em Mateus, capítulo 16, no versículo 8. Mateus 16, 8. Portanto, não, deixa eu voltar aqui. 16, 8. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens, e quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e nem de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis o fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não disse que guardassem o fermento do pão, mas a doutrina dos fariseus. O grande problema, irmãos, é o que nós estamos ouvindo. O grande problema é o que aquelas pessoas que estavam lá fora no templo vendendo ouviram. Eles ouviram assim: pode fazer. Só que eles ouviram: pode fazer errado. Jesus disse: não, aqui não é lugar de venda, aqui é lugar de adoração, de palavra e de oração. Esse era o plano, esse era o propósito de Deus. Mas aquelas pessoas não compreenderam, aquelas pessoas não entenderam. Agora, indo um pouco mais à frente, Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus falou da igreja, ele estava falando dele mesmo. Ele falou: Pedro, você é uma pedra, mas sobre essa pedra, referindo-se a si mesmo, Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja. A palavra igreja, no original, que foi escrito no Novo Testamento no grego, significa aqueles que foram destacados da multidão. Na época de Roma, era o Senado, eram os escolhidos pelo imperador. O imperador romano, ele escolhia dentre os seus súditos homens que compusessem o Senado. E quando o imperador queria fazer alguma coisa, ele perguntava a opinião daqueles que ele tinha escolhido para poder tomar as decisões em Roma. A palavra eclésia significa isso: vocês foram escolhidos pelo imperador, pelo rei dos reis e pelo senhor dos senhores, e vocês foram colocados dentro de um corpo, que a igreja é o corpo de Cristo. Vocês foram colocados dentro de uma comunidade, dentro de uma obra, e dentro dessa obra que
colocou vocês, é onde vocês crescem, é onde vocês são edificados. Casa espiritual, sacerdócio real. O Senhor abençoa a sua vida dentro deste corpo, dentro dessa visão. O chamado de Deus para nós, irmão, é igreja. O chamado de Deus para nós é pertencermos aos escolhidos, aos selecionados por Ele. Então você não pensou assim: olha, deixa eu sair da minha casa e fazer parte de uma igreja. Não. O Espírito Santo, Ele agiu na sua vida. Ele usou homens, mulheres, pessoas, para que a palavra chegasse até você, para que Ele fizesse a obra na sua vida, para que hoje você fizesse parte desse povo, para que hoje você fizesse parte dessa obra. Deus, irmão, Ele teve que explicar para as pessoas: gente, não deem ouvidos aos fariseus, não deem ouvido àquelas pessoas que não querem a obra de Deus, mas ouça o que Jesus está falando nessa noite. Ouça o que Jesus está falando para nós: a minha casa será chamada casa de oração. Coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,